Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Abel Invest, rapaziada. No vídeo de hoje vamos falar sobre retorno de fundos imobiliários, fundo imobiliário de papel versus fundo imobiliário de tijolo. Qual tem um dividendo maior? Claramente são os fundos de papel, entregam um dividendo bem maior do que um fundo de tijolo. Isso a gente sabe, mas afinal de contas, se isso acontece, inclusive, vou te dar um exemplo aqui. Olha o BTLG11. Entregou nos últimos 12 meses 9,5%, que é considerado um excelente retorno para um fundo de tijolo. Pô, 9,5%? E aqui temos o VISC11, que entregou 10,6% nos últimos 12 meses. Já aqui isso é considerado um excelente retorno para um fundo de tijolo. Cara, mas não é muito pouco? Principalmente quando a gente compara com o fundo de papel. Por exemplo, MCCI11 é um fundo high grade, um fundo que ele vai te entregar um dividendo menor com mais segurança. Cara, ele te entrega um dividendo menor e mesmo assim ele te entregou 11,7% nos últimos 12 meses. Bem maior do que o VISC11, que é considerado excelente. Já se a gente subir a régua um pouquinho, por exemplo, CVBI11, um fundo que já entrega um dividendo um pouquinho maior, não chega a ser um high yield, mas entrega um dividendo mais encorpado, 12,4%, um excelente dividendo, tendo em vista que a taxa Selic hoje, pessoal, está em 10,75%. Então você vê aqui que os dois FIIs de papel têm um dividendo bem maior que esses dois FIIs de tijolo aqui, ó. E se a gente colocar lado a lado a maioria dos fundos de papel contra os fundos de tijolo, o resultado é o mesmo. O que quebra a cabeça de muita gente, principalmente quem está começando a investir agora, foi o meu caso também. Por que então as pessoas investem tanto em fundo de tijolo? Inclusive, olha só, 58% da minha carteira é de fundo de tijolo, 36% é fundo de papel, mesmo o fundo de papel entregando um dividendo maior. E hoje você vai entender, principalmente se você for iniciante, você vai entender por que a maioria da carteira dos investidores tem mais fundo de tijolo, mesmo teoricamente entregando um retorno menor. Vem comigo que esse vídeo está sensacional. Se inscreva aqui no canal também, porque aqui eu mostro a minha carteira aberta com todos os meus ativos e a nossa meta é chegar no primeiro milhão. Não é fácil chegar no primeiro milhão, é uma batalha, mas se a gente vai junto, é melhor, porque eu vou motivando vocês daqui e a gente vai junto para alcançar a independência financeira, tá? Mesmo começando com pouco. Bom, pessoal, vamos começar a entender essa lógica aqui, que não fazia nenhum sentido para mim lá no início. Por que as pessoas investiam em fundo de tijolo se o fundo de papel entrega um dividendo bem maior, bem maior? Quando a gente investe para o longo prazo, eu estou falando aqui dos 15, 20, 25 anos, dependendo da sua idade. Por exemplo, quem hoje tem 50 anos vai investir para os próximos 15 anos, né? Para ter ali uma renda caindo todo mês. Claro que 15 anos de investimento talvez não seja necessário para uma pessoa viver de renda, mas um excelente complemento ali, né, na sua aposentadoria. Vamos imaginar que alguém chegou ali aos 65 anos, vai receber sua aposentadoria, mesmo que seja um salário mínimo. Um salário mínimo hoje que deve estar chegando ali nos seus R$1.400, R$1.500, né? E vamos imaginar que ela tivesse uma carteira igual a minha, que já rende ali R$2.000 de dividendo por mês. Pô, um complemento interessante. Então não precisa necessariamente você investir para viver de renda somente do fundo imobiliário. Pode ser um excelente complemento. Só que é aí que tem um problema. Na hora que você vai usar esse dinheiro, você construiu sua carteira na maior parte em fundos de papel, imaginando que o retorno nominal, o juros nominal, que é isso aqui, ó, 12,4%, né, ou 11,75%, esse juros aí seja real. E isso não é verdade, pessoal. E agora a gente vai ver que o fundo de tijolo, ele pode ter um retorno bem maior do que um fundo de papel, na prática, na realidade, considerando os juros real. E por que que isso acontece, gente? Bom, basicamente o fundo de papel, ele não tem um imóvel por trás, isso nós já sabemos. Ele empresta dinheiro, recebe o dinheiro com juros. E normalmente, como que o fundo de papel recebe esses juros, pessoal? Como que ele empresta 100, ele vai receber quanto de juros? Então aqui nós temos uma carteira de CRIs de um fundo de papel. Sabemos que o fundo de papel não tem imóvel nenhum por trás. Ele empresta dinheiro e recebe dinheiro.
Beleza. Então vamos olhar aqui essa operação aqui, ó. Esse fundo emprestou dinheiro para essa empresa aqui, ó, CSN, tá? Emprestou um dinheiro alto para essa empresa construir um prédio. Beleza, emprestou lá o dinheiro e vai receber seus juros. Na abinha de juros aqui, vocês vão ver que temos IPCA, que é um indexador, mais a taxa, que é de 7,8%. O que seria o juros real na prática, pessoal? O juros real é você descontando a inflação do período. Por exemplo, se ele vai receber IPCA mais 7, IPCA já é a inflação do período. E essa inflação é basicamente a correção monetária. É o que vai fazer o seu dinheiro lá na frente não perder o valor. Então, quando você desconta a inflação do rendimento que você tem, o seu dinheiro não vai perder o valor e o juros real é o que sobra. Então, quando a gente desconta aqui a inflação desse retorno, o que resta é 7,8% para o fundo de papel. O restante ele vai ser corroído pela inflação. Por isso que quando você, por exemplo, vai fazer um investimento no Tesouro, IPCA mais alguma coisa, o pessoal busca tanto o IPCA mais 6. Porque o 6% é o ganho real, é o que realmente o seu dinheiro vai crescer. O restante desse crescimento é apenas a inflação. E a inflação, ela corrói o seu dinheiro. Por isso que a gente diz o seguinte, quem investe na poupança, tem dinheiro na poupança, perde até para a inflação. Porque na poupança, vamos dizer que ela está entregando 5% ao ano. Você está ganhando 5% ali na poupança. Só que a inflação do período, a inflação do ano, foi de 6%. Nosso país é um país historicamente inflacionado. O que aconteceu com o seu dinheiro? Você perdeu o valor de compra em 1%. Então, todo investimento que você faz, você desconta a inflação, principalmente quando se trata de um fundo de papel. Espero que você, iniciante, esteja entendendo o raciocínio. Então, o seu ganho real, ele é sempre descontado o IPCA, né, a inflação do ano, e o seu juros real ali é o que resta, é o que sobra. Então, a gente percebe que o fundo de papel realmente ele vai ganhar ali do IPCA mais 6, que está entregando hoje na renda fixa, ok. Porém, esse retorno aqui, ele ganha do fundo de tijolo, na verdade, se a gente entendeu que temos que descontar a inflação do período. Isso é para tudo. Tanto o seu investimento na renda fixa, mesma coisa. Ah, estou investindo lá na caixinha da Nubank. Tem um retorno de 100% do CDI. É 10, alguma coisa por cento ao ano. Vai descontar ali, ó, a inflação do período. E o que sobrar é o seu ganho real. Se você ganha 10% ao ano na caixinha da Nubank, e a inflação do período foi de 5%, o seu ganho real foi de 5%. É assim que funciona, tá? Quando se trata de fundo de papel, é exatamente assim. Agora você vai entender, então por que o pessoal investe em fundo de tijolo? Agora vamos ver o outro lado da moeda, pessoal. O fundo de tijolo, veja, ele está entregando 9,5%, 10,6%, que é bem menor do que o fundo de papel como a gente viu. Porém, o fundo de papel não tem imóvel. Já o fundo de tijolo em si, deixa eu abrir o relatório aqui, ó, ele tem imóveis, pessoal. Ele tem imóveis de verdade. Estão aqui. Então, aquele retorno que você está tendo de um fundo de tijolo, de 9% ao ano, você pode considerar que a maior parte desse retorno é o juros real. Você está realmente lucrando aquilo ali no período. Por quê? Porque tem um imóvel por trás. E o que acontece quando tem um imóvel por trás? Quando você investe em um fundo imobiliário que é dono de um imóvel. A longo prazo, os imóveis tendem a se valorizar até acima da inflação, proporcionando um ganho real adicional ao que você já ganha ali de dividendo. Então aqui você está vendo o ganho real, porque além do dividendo que você está recebendo, tem um imóvel por trás que valoriza. Lembra que a gente fala, gente, a cota de um fundo imobiliário não espere uma valorização igual de uma ação. A ação ela tende a valorizar porque a empresa em si que você está investindo, ela reinveste o lucro dela. Um fundo imobiliário ele não vai valorizar igual uma ação, porque ele tem que te repassar 95% do lucro. Quando se trata de um fundo de papel, não tem imóvel nenhum por trás valorizando, então você já recebe a inflação do período na sua mão. Então cabe a você reinvestir aquela parte da inflação quando você estiver vivendo de renda. Agora, quando se trata de um fundo imobiliário de tijolo, ele tem um imóvel por trás. E aí, o que a gente percebe nesse quesito de imóvel? Que eu preciso escolher um fundo imobiliário que tenha a qualidade excelente dos imóveis, uma boa localização e uma boa gestão do fundo. Por isso que a gente precisa fazer uma análise
11 para escolher. Como a gente tem um fundo imobiliário que tem imóveis bem localizados, o que acontece com aquele imóvel? Ele vai valorizando no passar do tempo. E aí sim, a cota de um fundo de tijolo, ela tende a valorizar, aumentando também o seu patrimônio. Além disso, o aluguel dos imóveis, que você é dono de fundo imobiliário, tem um inquilino que paga o aluguel. E esses aluguéis, eles são reajustados pela inflação ou IGPM. Grande parte desse reajuste é pela inflação também. Então essa inflação ela é repassada para o inquilino. Afinal de contas, se você conhece alguém que mora de aluguel, você sabe que essa pessoa, há 5 anos atrás, pagava um valor de aluguel. Hoje, ela paga bem mais aluguel do que ela pagava antes, não é verdade? E isso é exatamente a inflação. Mesma coisa é o valor da casa. Uma casa hoje, no centro do Rio de Janeiro, tem um preço. Mas há 10 anos atrás, uma pessoa compraria pagando menos. Então tá aí a importância de você escolher um bom ativo, com bons imóveis e boa localização, porque a gente tem a valorização dos imóveis e também tem um repasse da inflação para o inquilino. E aqui você pode ver no próprio relatório isso, pessoal. Quando a gente olha aqui, ó, o indexador, vocês vão ver aqui, ó, que é 90% no IPCA. Tá? Então esse é o indexador aqui do BTLG11 para os seus inquilinos. E depois que a gente entende tudo isso, a gente começa a entender que, na verdade, o VISC11 te entrega 10,6%, porém, o MCCI11 ele te entrega 11,7% de juros nominal. E aí, se você pega aqui e tira 5% da inflação no ano, esse retorno de 11% ele vai cair para 6%. Consequentemente, um retorno menor do que um fundo de tijolo. Então é por isso que quando a gente está iniciando nos investimentos, a gente não entende esse sentido, não faz sentido. Você vai ver muita gente palpitando e comentando aí, não faz sentido investir num fundo de tijolo que entrega tanto por cento, não faz sentido, meu Deus, é muita burrice. Porque o camarada ele não entende o que é um juros real e um juros nominal. E hoje você já entende isso. Inclusive, quando você começar a viver de renda de fundos imobiliários, né, se você tem a maior parte da sua carteira em papel, quando você recebe aquele dividendo no mês, você tem que pegar uma boa parte daquele dividendo, pelo menos acima da inflação, e reinvestir, para você não perder o valor, o poder de compra lá na frente. No caso do fundo de tijolo, você pode fazer isso também. Pegar uma parte, reinvestir, mas você não precisa se preocupar tanto. Porque lá no longo prazo o imóvel valorizou, o aluguel também já sofreu alteração durante esse período e a sua renda tende a aumentar também aos poucos. Claro que não é uma regra, a inflação foi de 5% ao ano, o imóvel aumentou 5% ao ano. Não, isso é feito por ciclos. Existem os ciclos imobiliários. Então tem períodos que você vai ver que o imóvel vai valorizar muito acima da inflação. Então hoje eu espero que você tenha entendido e tenha saído essa pulguinha atrás da orelha que eu tinha lá no início também. Porra, por que eu vou comprar aqui entregando 10%? Se eu posso comprar esse aqui, ó, por exemplo, entregando 12% e comprar só dele. Só fundo de papel na carteira. E a resposta é o juros real versus o juros nominal que você entendeu hoje também. E se tiver alguma dúvida, coloca lá no comentário para eu saber, certo? Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!